Oi, Ale. Ale, Oi, tá me ouvindo? estou sim. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certinho. Estou meio mais ou menos de novo, mas estamos aí. Tu conseguiu fazer o teste? Não, cara, eu até pensei em fazer hoje, porque eu dei uma piorada, mas como eu tive uma alergia, eu fui para uma viagem. Como eu tinha melhorado, eu fui para uma fazenda, não tinha muita gente. De um conhecido do meu namorado, e aí inventei de fazer uma corrida caminhada na trilha. Na realidade, trilha eu fiz com eles, mas eu fui fazer corrida Ó, e eu tô. desculpa, só te interromper para tu não esquecer de me botar como co-host aí, Ah, tá, deixa eu tá? colocar já aqui. Antes que alguém entre. É aqui no. Eu sempre esqueço. É lá no participantes, aí do lado tem mais, aí tu bota lá como co-host. Ok, more. E aí eu tive uma alergia a inseto, que eu já tive antes, mas dei febre, uma série de problemas. Agora eu já tomei remédio, melhorei. Por enquanto eu estou aceitando aqui. Quando a gente começar, aí você assume o comando, tá? Pode deixar que eu vou aceitando. Ah, então tá. Mas eu já nessa quarentena, acho que eu já fiz teste umas 3 vezes. Ah, é? Já? Meu namorado falou que eu já estou com a Covid 49, não é nem a 19, não. Ele falou que a minha Covid já é 49, que eu já tive tanta Covid. Não, e o negócio é que... Oi, Caterina, tudo Oi, bem? tudo bom? Olá, boa tarde, Boa bem-vinda. tarde. O que eu Obrigado. fico com receio, porque imagina, eu vou às empresas, eu dou consultoria, eu dou treinamento, né, com aglomeração, eu vou às empresas. Então, qualquer coisa que eu sinto, e me preocupa porque eu não quero passar nada para ninguém. Então, eu acho que é uma questão de. É muita responsabilidade isso. Uma coisa se eu ficasse só dentro de casa, nem ia ficar fazendo teste, mas você tem os sintomas gripais, aquelas coisas. Aí eu vou no cliente, aí eu já fico preocupada. Eu falo, nossa, se eu tiver. E aumentou muito. Um dos meus clientes lá está com, assim, bem, com bastante casos. Pois é, a empresa lá da Patrícia, né? Da Paty, minha Sei. esposa, ontem ela recebeu a notícia lá que tem 25 pessoas com suspeito. 25? 25. Aí começaram a suspender, né, a presença de alguns, até fazer o teste. E lá eles, quando voltaram, no início do mês, acho que foi início desse mês ou finalzinho do mês passado, eles testaram todo mundo. Antes de entrar na Você empresa, pode, tinha de que um dia para testar. outro, você já pode Pois pegar é, isso. É pois é. complicado. Sinceramente, hoje eu acho que a maioria, infelizmente, de nós vamos pegar essa. Por mais cuidado que tenha, você vai no supermercado, você pega num produto, numa fruta, você higieniza, mas é complexo. Você É. senta num. Eu, por exemplo, pego o Uber. Aí você senta num Uber, você não sabe quem sentou ali. Então é muito, muito complexo você gerenciar isso tudo e achar que você está imune, né? Claro que a gente tem que fazer a nossa parte
com consciência, cuidado e ficar atento, né? Com a nossa responsabilidade com o outro. Boa tarde, quem está chegando aí, né? Sejam bem-vindos. A gente está aqui conversando sobre Covid, né? No paralelo aqui, que antes do pessoal começar. Mas não é fácil, não. O pior é que é isso, que qualquer sintoma que a gente sente, né? Você já acha logo que pode ser, enfim, é uma Eu situação fui muito ruim. diagnosticada, né, em maio. Eu quero até fazer outro exame, porque esse diagnóstico, depois quando eu fui fazer o outro, eu fiz aquele que deu negativo, que eu não tinha os anticorpos, mas eu fiz aquele teste rápido. E é o sangue também que faz nesses drive-thru, porque eu ia voltar a trabalhar presencial nas consultorias, falei, eu vou fazer o teste pelo menos para saber se eu não estou. E aí deu negativo. Mas eu tive uns 5 ou 6 sintomas, eu me isolei os 14 dias que no Barrador pediram que eu ficasse isolada, tomei 7 medicamentos, quando eu vi aquele resultado negativo, eu fiquei arrasada. Eu falei, eu não acredito que eu passei por tudo isso. Fiquei isolada, tomei cada medicamento super forte para a coisa. E é o que eu falo, né? A verdade é que o sonho de todo mundo é dar positivo assintomático. É o Todo mundo sonho quer de isso. consumo, com certeza. Deixa eu dando uns olás aqui. Dá Oi, uns olás Caterina, aí, tudo fica à bem? vontade. Tudo bom, e você? Tudo bom. Eduardo, Coluna, tudo bem? André, Fábio. Deixa eu ver, Edna está aqui também com a gente. Obrigado, Edna. É ser o super-herói do seu filho. Vitamine-se com Vitamedley. A nova linha de vitaminas da Medley. Gostamos de pessoas e de suas histórias. Eu vou colocar aqui no mute, aí qualquer coisa você vai abrindo. Quando você quiser, tá, Lê? Eu sei que ainda tem, mas o pessoal que já chegou e também como fica gravada, eu estou à disposição. Tá, vamos dar aí mais 2 minutinhos e a gente inicia. Tá. Deixa eu só checar aqui. Deixa eu checar se está gravando. Tá, ok. E 2021, eu acho que é um ano, não vou falar de incerteza, porque eu sempre parti do princípio que a vida já é uma incerteza. É claro que nas crises a gente fica com esse foco da incerteza, mas a vida é uma incerteza, cada minuto é uma incerteza. Mas assim, a gente não sabe ainda dizer, né, claramente para onde que as coisas vão direcionar isso. Pois é, eu acho também que 2021 ainda vai ser complicado. Acho que talvez comece a normalizar no segundo semestre. Até sair vacina, até ter acesso à vacina, ver se funciona, tudo, eu acho que tem uma jornada aí. Só espero que eles não fechem o comércio aí em dezembro, como eu já vi alguns ruídos, porque isso é o fôlego para o empresário, né? De todo sofrimento aí de 2020. Acho que nós temos formas de trabalhar isso sem fechamento de uma outra forma, trazendo segurança, mas sem afetar o empresário. Bom, Direne, vamos então começar, o pessoal aí depois vai entrando. Vai entrando, e aí como a gente tem gravado, pessoal, tá todo mundo me ouvindo bem?
Ah, porque tá sem os fones aqui. Ah, ok. Eu coloquei, a gente colocou no mute aqui só para não ter ruído de fundo, mas vocês fiquem à vontade para abrir o fonezinho aí quando quiser fazer uma pergunta, um comentário ou falar. É só para não ter ruído mesmo de fundo aí para ninguém, ok? Ale, fique à vontade aí para fazer a introdução e a gente Vamos lá, inicia. vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde a todos aí. Obrigado aí mais uma vez pela participação de vocês. Mais uma vez aqui agradecendo a Dirlene, uma consultora, amiga nossa aí que tem colaborado muito com a gente, fazendo palestras, consultorias aí dos nossos clientes e contribuindo bastante aí com o pessoal. E para quem ainda não assistiu a palestra que foi feita no dia 11, a gente vai fazer, né, um ciclo de 4 palestras com a Dirlene, né? Fizemos a primeira dia 11 de novembro, que está lá falando sobre o mundo VUCA e que está lá no nosso canal gravada para você que não pôde assistir. Ela está lá disponível tanto no nosso canal do YouTube quanto no nosso site. E hoje a Dirlene vai falar sobre liderança, né? O empreendedorismo e a liderança de pessoas, de mercado, que é a segunda palestra, e nós vamos realizar outras 2 que vão ocorrer sempre às quartas-feiras, às 17 horas, no intervalo de 15 dias. Então, a próxima, né? Hoje a gente está aqui no Talvez dia... a quarta, Lê, que seja em janeiro, porque pode ser que ela dê próximo do Natal e Isso. às A vezes gente as pode pessoas até... estão muito envolvidas com isso e aí a gente faz a quarta em janeiro. A gente delibera com a galera aí, que a próxima vai ser dia 9 de dezembro, né? E a outra estava prevista ali ou para o dia 16 de dezembro, ou então a gente deixa para janeiro. Né? E aí a gente pode até trocar uma ideia com o pessoal no próprio dia 9. Tá bom? Bom, obrigado, Dirlene, mais uma vez. A palavra está com você. Então vamos pessoal, lá. Só mais uma coisinha para mim, para quem está participando a primeira vez. A Dirlene deve ir até 17h40 fazendo a explanação dela. E no final, a gente de 17h40 às 18 horas, a gente abre aí para discussões, dúvidas, um bate-papo para a gente poder encerrar às 18 horas. Tá? Um abraço a todos aí. Pessoal, boa tarde, né? Boa noite, boa tarde. Vou falar, alguns me conhecem, outros não. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês, mais uma vez o convite aí da OCF e do Alexandre. E hoje, né, nós vamos falar sobre liderança e quais as competências de um líder empreendedor, que é diferente de um líder que faz parte da sua equipe, que gerencia, né? Mas as características e as competências são quase as mesmas, mas com um plus a mais. Então, nós vamos falar desse papel do líder empreendedor e quais as competências que um empreendedor precisa ter, ou se não tem, desenvolver, para que realmente ele consiga liderar o teu mercado e as pessoas. Porque às vezes a gente acha que liderar é só liderar pessoas. Quando fala-se de liderança, é liderar pessoas, é liderar o teu mercado, é liderar junto à sua comunidade, aos seus pares, e eu vou falar um pouco disso, né? Para quem não me conhece, eu sou Dirlene Costa, sou consultora e treinadora de profissionais. Na parte de treinamento, eu desenvolvo líderes e também faço consultoria estratégica para negócios aí, para as empresas. E eu trabalhei por 22 anos como executiva, na realidade trabalhei dentro de empresas por 33 anos. Comecei muito novinha,
E eu trabalhei por 22 anos como executiva, o que me ajudou a ter uma experiência de vida profissional para buscar ajudar as empresas. Eu fui líder por 22 anos, passando pela gerência, diretorias, etc., e trabalhei, às vezes, com mais de 200, gerenciando ou dirigindo mais de 200 pessoas. E sei na pele o desafio que é liderar o time da gente, mas liderar também o mercado e todos esses pratos que o empreendedor precisa aí passar. Eu vou projetar aqui uma tela, compartilhar com vocês. Só um minuto. Só um minuto. Eu já vou compartilhar com vocês e aí pra gente começar aqui. Deixa eu só fechar aqui rapidinho, porque eu acho que eu estou com muito arquivo aberto e aí não está... Vamos ver se agora... Agora vai dar. Vamos lá. Eu quero começar falando, porque o que é realmente ser um líder, liderar? Tem vários significados aí que são dados ao processo de liderar, porque eu entendo como um processo, mas liderar, o princípio dele é a capacidade que eu tenho de influenciar o outro a chegar a determinado ponto. No caso das equipes, influenciar o outro a executar uma tarefa, um projeto, alcançar um objetivo, mas eu também posso liderar os meus pares, eu posso liderar o mercado que eu posso liderar inclusive os meus clientes, porque quando eu influencio o meu cliente a ter interesse ao meu negócio, a comprar de mim, ou me contratar, eu também estou exercendo esse processo de liderar. Então, a liderança, ela é uma capacidade de influência. Por isso que liderar, aí quando a gente fala de pessoas, é muito mais do que eu falar com alguém que precisa fazer algo, ou pedir que alguém faça algo. Isso não é liderar. A liderança, ela vem de provocar no outro uma vontade, um desejo de fazer. E hoje isso é um grande desafio. No mercado, aí você vai liderar através da comunicação, a influência vem da comunicação e essa comunicação vem de marketing, vem da exposição, de como você coloca, como expõe teu negócio, e liderar as pessoas, como eu vou engajar o meu time. Por muito tempo, motivar era palavra de ordem, até que ficou claro que a gente não tinha capacidade, e não é por incompetência, de motivar ninguém, já que a motivação é pessoal e intransferível. Eu tenho condições, sim, de estimular o outro a se sentir motivado, a se automotivar, nem se sentir, a automotivar. Mas eu não consigo chegar para outra pessoa, posso dar o que for e falar com ela, agora você está motivado, ou você precisa estar motivado. E tanto que vocês podem já ter passado por essa experiência de fazer tudo por uma pessoa
e mesmo assim essa pessoa continuar desmotivada. Ou ela começa motivada e depois ela cai o desempenho dela. Porque é uma pessoa que traz comportamentos de pouca automotivação, de engajamento, inclusive, com ela mesma e com o propósito dela. Vou fechar aqui, só botar no... Tá. E aí, dentro disso, antes de falar das competências, eu quero falar um pouco desses pratos, né, que é liderar. Vou falar de mercado e de pessoas. Quando a gente fala de pessoas, nós temos vários pratos a serem administrados. E quando eu chamo de pratos é esse? Que pratos é esse? Porque pessoas, de novo, não é só eu chegar, até eu falo que na minha época era muito assim, né? O chefe chegava, falava o que você queria, o que precisava, e você ia lá e fazia por obrigação ou não, você fazia. Mas hoje mudou-se muito, ainda mais com a nova geração. Mas independente de geração, todo esse composto de informação, de acesso à informação que nós temos hoje, expandiu a nossa consciência, inclusive nosso processo de alto valor, e nós passamos a ser, e nossas equipes, mais questionadoras. Então, é bem mais complexo hoje, por um lado, eu liderar, né? Eu influenciar o outro. Por quê? Porque ele não tem acesso só à informação que está dentro da empresa. Antigamente era assim. Hoje, ele tem acesso à informação que está dentro da empresa e ele tem real time a informação de várias pessoas, amigos, mercado, para comparar, inclusive, o que está acontecendo com ele dentro de uma organização, ali dentro, e o que está acontecendo fora. Então, isso traz mais reflexão, mais consciência, mas também pode trazer mais conflitos. Então, dentro de pessoas, no processo de liderar, uma coisa muito importante se chama cultura organizacional. E esse é um ponto que, às vezes, nós deixamos de lado. Às vezes, quando eu vou dar um programa de desenvolvimento para líderes, vou fazer um trabalho dentro da empresa, a primeira pergunta que eu faço, eu peço para contar a história da empresa para eu entender a cultura de onde veio aquilo. E quando você vai trabalhar com as pessoas, independente do tamanho da empresa, tá, gente? Quando você vai trabalhar com as pessoas, você percebe que muitos profissionais não têm alinhamento com aquela cultura. Aliás, eu falo que no processo seletivo, eu teria já que se buscar pessoas que estivessem, porque no processo seletivo a gente busca as pessoas que têm aquela competência técnica para a função, algum comportamento, alguma habilidade comportamental. Mas nem sempre, e na maioria, isso acontece até com os RHs também, não fazem esse link se aquele profissional que eu estou buscando, a história de vida daquela pessoa, tem alinhamento com aquela cultura organizacional da minha empresa, de onde eu estou. Porque a cultura, ela vai dizer sobre os valores, inclusive, o que é importante para essa empresa que tem relação com os fundadores e os gestores que ali estão. Então, uma das questões é, quando eu vou liderar pessoas, eu preciso desse alinhamento, de trabalhar isso com as pessoas sobre a cultura organizacional. Pode ser que a pessoa não tenha não traga na história dela essa questão da cultura, mas você pode desenvolvê-la nesse alinhamento. O outro ponto são os valores, né? Os valores, em sua maioria, quando estão em plaquinhas. E aí você pergunta, de novo, em vários tamanhos de empresa, para o colaborador: você sabe quais são os valores da sua empresa? O que é importante para a sua empresa? Aí, às vezes eu nem faço essa pergunta primeiro, eu pergunto: quais são os valores da empresa? Ah, não sei. Só que o que norteia uma empresa é a cultura e o valor dela. Quais são os valores? O que é importante para ela?
né? E eu não estou falando importante de lucro. Lucro é importante, ganhar dinheiro é importante, mas qual é o propósito daquela organização ali e aqueles valores? E aí, como eu quero que o meu colaborador atenda bem o meu cliente, tenha um engajamento ali com o meu negócio, se ele nem sabe quais são os valores da empresa? Ou, se ele sabe, ele não pratica. Outro exercício que eu procuro fazer, principalmente com os líderes, então pega durante uma semana os valores e vai a campo e vê o que está sendo aplicado. Quais os valores que está e como que eles são aplicados? Para que a pessoa, o profissional ali, o líder, ele perceba se está, se não está, o que está faltando. Por quê? Porque não adianta eu ter valor só na plaquinha. Aliás, o valor é o que dá, inclusive, sentido para esse engajamento que a gente está falando aí. A outra questão no processo de liderar pessoas, e aí vai para mercado, para negócio também, é visão. Se meu time não tem visão para onde a minha empresa vai, o que eu espero para a minha empresa? Aonde eu quero que a minha empresa chegue? Em 1 ano, em 6 meses? Para onde nós estamos indo? Isso é visão. E ok, Dirlene, mas como que eu vou ter visão se eu não sei, está em crise, eu não sei do futuro? Você precisa acreditar no teu negócio e passar essa segurança para a tua equipe. E essa segurança vem, nós queremos chegar em determinado ponto. Aumentar X de faturamento, aumentar a carteira de cliente, reduzir, se é um negócio que tem questões de risco, reduzir X de risco, reduzir X de perdas, mas eu tenho que ter visão de onde quero chegar. Eu posso ter visão, eu quero crescer em 3 anos X de tamanho, apesar que hoje, com o tamanho da incerteza, a gente nem recomenda mais planos tão longos, visão tão longa, mas tem que ter uma visão. Porque se eu não sei para onde eu vou, né, tem aquela historinha, qualquer lugar serve. E se você não sabe, muito menos a tua equipe vai saber, o teu time vai saber para onde ele está indo. É como você colocar, né, um esportista de vôlei, de futebol, colocar o time em campo e eu não sei o que eu espero de vocês. Então, a visão é muito importante no processo de liderar. Outro é alinhamento. Eu tenho uma visão, eu tenho valores, eu tenho uma cultura que eu quero preservar. Isso é importante para a gente. Eu preciso alinhar as pessoas com isso. Eu preciso que aquelas pessoas que estão trabalhando comigo estejam interessadas neste negócio, que estejam participativas dessa visão, dessa caminhada que a gente está indo. Alguns empresários falam assim, nossa, Dirlene, está difícil hoje de contratar mão de obra, está difícil de trazer gente engajada, está difícil. Por isso que no processo seletivo, e se eu não tenho o ideal, e dificilmente eu vou ter o ideal num processo seletivo, eu preciso investir. E quando eu falo investir, não é só investir dinheiro, investir em treinamento, não. Investir parte do meu tempo em olhar para as pessoas. Porque as pessoas quem mais entende do teu negócio, por incrível que pareça, salvo se você trabalha sozinho, é mais ou menos o meu caso, eu tenho pessoas, mas são terceirizadas, essas pessoas que estão na linha de frente são elas que mais entendem do negócio da gente. Então, eu preciso entender e ter tempo e ter disponibilidade para esse olhar com as pessoas, porque são essas pessoas que entram em contato com o meu cliente ou atendem o meu cliente, pode ser a recepcionista, pode ser a pessoa, no caso, tipo da OCF, que faz a contabilidade, que tem contato com o cliente,
toda essa cadeia, ela tem um relacionamento com o teu negócio. Então, se ela tem esse relacionamento, ela precisa estar alinhada. E aí é o empreendedor, ou se ele tem um gestor, que precisa fazer este alinhamento. E, por consequência, vem o engajamento. Que engajar é mais do que se motivar. Quando uma pessoa está engajada, porque a motivação ela passa rápido. Eu estou empolgado hoje, é quase uma empolgação. E amanhã eu posso não estar motivado mais. O engajado não. O engajado é aquele que está remando com você no mesmo barco. Você está remando e o cara está ali, mesmo nas adversidades. O que mais gera prejuízo, conflito, desgaste, retrabalho dentro da empresa é quando você tem problemas de engajamento. Por quê? Porque você está remando, ou o seu gestor, quem tem, você está remando para um ponto, para um destino, e você tem gente remando ao contrário ou remando para trás. E aí você está sempre fazendo um grande esforço para recuperar aquilo que você já andou. É como, né, se a gente desse um passo para frente, dois para trás. Eu estou falando isso para sensibilizar muito que esse olhar para as pessoas não é um olhar só de ser bonzinho ou boazinha, é um olhar estratégico, tá? Porque o movimento que faz um negócio expandir passa pelas pessoas. Passa por tecnologia, passa por processo, passa por inovação, passa pelo cliente, mas principalmente pelas pessoas. Então, o engajamento é fundamental. E por engajamento, fazer esse ponto, não tem relação com salário, tá? Claro que salário traz motivação, benefício traz motivação, traz sim, porque as pessoas também precisam disso. Mas engajamento é algo meio que superior. Aquilo traz para a pessoa um senso de pertencimento. O engajamento ele está muito vinculado a pertencer. Eu sinto que eu me pertenço a essa empresa. Eu não sou dono, não sou sócio, mas eu sinto que eu pertenço a esse grupo, a essa empresa. E, por fim, é desenvolver. Pequenas empresas, micro, pequenas e até as médias, mas principalmente micro e pequenas empresas, elas passam por um desafio de concorrência por mão de obra no mercado, com as grandes. Portanto, e geralmente ela não tem recurso financeiro suficiente para bancar, competir com as grandes, as multi e outras aí. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa de pessoas boas, competentes, alinhadas, engajadas. O que precisa fazer? É desenvolver, não tem outra saída. Ah, eu quero gente pronta. Você pode até, mesmo quando se tem muita grana, ninguém vem 100% pronto, porque é outra cultura, outros valores, sempre você tem que desenvolver alguma coisa. Mas, quando você precisa reter bons talentos, ter gente boa trabalhando com você, e eu não tenho caixa para bancar como as grandes bancam, eu vou precisar pegar gente que não tem todo aquele know-how, mas que tem alguma coisa muito mais forte, que aí é avaliar a parte comportamental, que é um ser. Gente que quer fazer acontecer, gente que é comprometida na história de vida dessa pessoa, pessoa que está interessada em crescer dentro da sua empresa junto com você. E aí ela pode não ter todas as competências técnicas, mas vale a pena investir e desenvolver. Tanto em competências técnicas e, às vezes, comportamentais que não ferem a cultura e os valores. Por quê? Porque você vai criar, desenvolver alguém dentro ali, alinhado com a tua cultura. Corre o risco do teu concorrente ou alguém ir buscar e levar? Sim, isso faz parte do empreendedorismo. Isso faz parte.
Agora, tem profissionais que eles se sentem tão alinhados, tão engajados, que eles podem receber ofertas que mesmo assim eles continuam ali, porque tem uma escala de valores com essa pessoa que corrobora. Tem determinados mercados que isso é mais banalizado. Eu trabalhei, fui diretora de operação de call center quase 10 anos. É um mercado muito difícil de retenção de profissionais. Por quê? Porque o cara vai embora por R$50 para o call center ali da esquina ou por R$1 a mais no ticket de refeição. Quando isso acontece, você tem que saber na tua conta que você vai ter mais turnover e como que você lida com isso. Mesmo assim, há como contornar isso. Por exemplo, nessa operação que eu trabalhava, a gente tinha pessoas com 5, 8, 10 anos que estavam ali envolvidas, muito comprometidas, trazendo resultado, quando a média em operação de call center aí é 1 ano, 2 anos, tá? Mas é um esforço muito maior de engajamento que precisa fazer. Então, se eu quero ter as pessoas comigo, em síntese é isso, comigo, remando a favor não da minha pessoa, mas remando a favor do meu negócio, fazendo que o meu negócio cresça, desenvolva, fazendo com que os meus clientes se sintam satisfeitos. Eu preciso trabalhar cultura, valores, dar perspectiva, que é visão, clareza para onde nós estamos indo, fazer alinhamento constante, porque é muito fácil desalinhar, trazer essas pessoas, engajar essas pessoas e desenvolvê-las naquelas competências que faltam. Indo agora, quando eu quero, aí eu trabalhei ou estou trabalhando as minhas pessoas. Eu preciso liderar o meu mercado. Eu tenho vários pratos também para administrar. Eu estou contando isso tudo para vocês para a gente chegar em quais as competências que nós precisamos ter para lidar com tudo isso, tá? Em termos de mercado, eu preciso entender o funcionamento do meu mercado, como ele funciona. Eu dei o exemplo aí de operação de call center, né? Eu sei que a operação de call center tem um turnover alto, uma rotatividade alta. E aí, como que eu lido com isso? Então, eu preciso entender como o meu mercado funciona. E entender como o meu mercado funciona não é ficar preso dentro de uma caixa. Não estou falando para ninguém sair aí na quarentena, na pandemia como louco, não. Mas hoje tem como você pesquisar sobre o seu mercado de casa, da internet, ser curioso como o teu mercado está funcionando. Acredito que vocês todos conheçam o mercado, mas entender essa funcionalidade é muito importante. O outro é qual a necessidade deste mercado que eu atuo? O que esse mercado pede? Porque a necessidade, lembra, eu já falei isso em outras lives aí sobre valor. O valor que você cria no teu negócio tem a ver com a necessidade do teu mercado. Porque você está ali para atender uma necessidade. Alguém, quando compra esta caneta aqui, compra essa caneta para atender alguma necessidade. Não é só porque é uma caneta BIC. Não sei se é BIC. É uma caneta BIC. É a necessidade que eu preciso escrever, eu preciso documentar as coisas, eu gosto de escrever. Então, todo produto e serviço ele está atendendo uma necessidade do mercado. E aí, para eu liderar o meu mercado, eu preciso conhecer quais as necessidades. Uma forma de conhecer as necessidades é fazendo perguntas para seus clientes, conhecendo os hábitos de consumo dos seus clientes ali. Não precisa de grandes pesquisas, é ser curioso e entender a necessidade dos seus clientes. Por que seu cliente está consumindo aquele produto ou serviço de você? O outro é, as pessoas nos contratam, isso eu falo muito com os líderes e em trabalhos com equipes, as pessoas não querem ter problemas,
Mas um dia, um cara que eu fiz um treinamento, um americano, e isso mudou muito a minha cabeça quando ele falou: as pessoas nos contratam para resolver problemas. Se não tivesse problema, ou ela contrata para atender uma necessidade ou para resolver um problema, né? Uma necessidade que pode ser uma satisfação ou um problema, mas para resolver algum tipo de problema. Quando eu contrato uma assessoria contábil, ela está resolvendo alguns problemas meus, inclusive reduzindo riscos meus. Então, é um tipo de demanda. Quando eu estou vendendo comida, alimento, eu estou resolvendo algum tipo de problema. Quando eu estou oferecendo treinamento para líderes dentro das empresas, eu estou resolvendo problemas de liderança dentro das empresas. Então, se eu quero liderar o meu mercado, eu preciso fazer essa pergunta: que problema que eu resolvo para o meu cliente, para o meu mercado? Outra é entender a demanda do teu mercado. Às vezes eu vejo projeções de faturamento, projeções de crescimento, sem entender qual a demanda do teu mercado que está ali. Então, isso também faz parte da liderança. E que não dá para a gente fugir, né? Mesmo que eu faça de conta que não exista, mas está na porta da gente, que é a concorrência. Eu, particularmente, eu não acho que tenha que ficar desesperado com a concorrência, senão você tira foco do teu próprio negócio, mas você não pode deixar de olhar. É como você está dirigindo um carro olhando no retrovisor o tempo inteiro. Você tem que entender sobre o seu concorrente, se você quer liderar, porque senão depois ele vai passar você e você nem percebeu. O que ele está fazendo de diferente? Quais as necessidades do meu concorrente? Se meu concorrente de repente está se destacando mais no mercado, vendendo mais do que eu, que necessidade que ele está atendendo que eu não estou atendendo? Que problemas que ele está resolvendo que eu não estou resolvendo? Porque, e isso, né? Às vezes eu falo com o pessoal que é de vendas, falo muito, gente, tá difícil, a gente não está conseguindo vender. Aí eu pergunto: você já olhou qual é a posição da concorrência? Porque se a concorrência estiver conseguindo vender mais do que você precisa olhar o que está faltando aí. Então, é importante, mais do que olhar para a concorrência com medo, é olhar como um referencial do que ela está atendendo. E também tem um outro aprendizado quando eu olho para a concorrência: o que ela faz de ruim que eu não quero fazer no meu negócio. Porque tem concorrente fazendo besteira, às vezes baixa o preço demais para ganhar mercado e não tem capacidade para segurar aquilo. No médio prazo vai quebrar ou vai ter uma série de problemas. Eu não vou replicar isso dentro do meu negócio. Então, é uma besteira que o empresário está fazendo que eu não quero repetir. Então, para eu liderar o meu mercado, eu também preciso entender da minha concorrência. E, por último, isso inclusive está quando a gente faz estratégia, é entender as oportunidades e ameaças do meu mercado. Para eu liderar o mercado, eu tenho que saber quais as oportunidades e ameaças que esse mercado apresenta. Oportunidades, opor ameaça, é tudo externo, pontos fortes e pontos fracos é o que você tem dentro de casa. O opor ameaça é o que está ligado ao mercado, à economia, à política. Então eu não posso fazer nada a respeito? Pode, você pode fazer a partir disso. Você tem influência, fazer alguma coisa a partir do cenário que se apresenta. E não só ficar esperando a oportunidade acontecer, né? Você passa a criar oportunidades, porque se eu quero liderar meu mercado, eu tenho que sair desse posicionamento de que a hora que tiver uma oportunidade, ou a hora que a economia melhorar, ou a hora que a crise passar, ou a hora que aquilo acontecer, eu vou agarrar a oportunidade. A oportunidade ela precisa ser criada a todo momento, na crise, fora da crise, na crise mais ainda, que nós precisamos ser extremamente inovadores e criativos e criar possibilidades, consequentemente oportunidades. E
sem esquecer as ameaças. Por exemplo, a concorrência é uma ameaça, uma crise econômica é uma ameaça, a Covid é uma ameaça. Essas ameaças impactam a todos, impactam o teu mercado e pode tirar a tua liderança ou dificultar você se posicionar ali naquele mercado. Só que a estratégia é, quanto mais eu tenho forças internas, menos fraquezas. Aqui eu não vou ficar falando disso, porque não é o tema de hoje. E quanto mais eu estou aberto a criar oportunidades, menos impacto eu tenho das ameaças. Eu sofro as ameaças, mas com menos impacto. Então, eu quis passar... Agora a gente vai chegar nas competências. Deixa eu controlar meu tempo aqui. Eu já estou quase no limite. Eu quis passar isso para vocês para entender por que dessas competências que eu estou passando para dar conta disso tudo, porque são muitos pratos e muitos desafios para o empreendedor. E aqui existem uma série de competências. Importante, gente, competências, eu acho que vocês sabem, mas eu vou frisar isso. Competência não é nato, competência é desenvolvido. Nenhuma criança, a hora que nasce, né, o médico fala assim, nasceu um bebê proativo. Ai, o bebê proativo. Não nasce, a gente não nasce. Talentos a gente traz. Eu acredito que a gente traz talentos. Competências não. As competências, elas são desenvolvidas. Algumas delas, algumas competências, o que acontece? A nossa história de vida possibilita você desenvolver aquela competência. Então, desde criança, aquela garota foi exposto a determinados contextos que fez com que desenvolvesse naturalmente ou obrigatoriamente aquela competência. Outras não foram podadas e aí precisam ser desenvolvidas. Na liderança, a gente tem essa roda do líder, quando faz programas de desenvolvimento de líderes, que são essas 8 competências aqui. Eu vou passar de forma bem objetiva. Esse material eu vou disponibilizar aí para o Alexandre para compartilhar com vocês. Mas o mais importante aqui, à medida que eu vou falando, é depois, e não precisa ser agora, até pelo nosso tempo, você fazer uma autorreflexão para cada uma dessa. De 1 a 10, qual a nota que você te dá? A hora que eu for falando hoje, não é no futuro nem no passado, hoje, como você se sente nesse tipo de competência? A primeira competência de um líder empreendedor é a proatividade. O empreendedor não tem como sair disso, né? E o que é proatividade? A palavra já fala, eu antecipo as questões, né? Eu estou à frente dos acontecimentos, não de todos, mas eu tenho plano B, eu tenho planejamento. Então, outra, quando algo acontece, mais do que ter planejamento, quando algo acontece para o proativo, ele age rapidamente. Ele não fica pensando, assim, ele toma mais riscos. Ele não tem... ele não procrastina, tá? A proatividade, ela é inimiga da procrastinação, que é aquilo que eu vou deixando para amanhã. A outra competência muito importante para quem quer liderar seu mercado, suas pessoas, é a organização. É chato. Ser organizado. Eu não tenho essa característica em mim. Mas é importante ser organizado dentro do teu negócio. E se isso não é forte em você, e você tem sociedade, ou você tem um gestor, traga pessoas que complementem isso de você. Porque imagine, se eu já não tenho a competência de organização desenvolvida, aí faço sociedade com a outra pessoa que é desorganizada também, ou trago um gestor desorganizado. Como que a minha empresa vai ficar? Então, aquela competência que de repente eu não tenho tão desenvolvida, você pode trazer pares complementares ali para te ajudar. E você vai desenvolvendo ao longo do tempo. A outra competência, que aí essa não tem saída, é habilidade de liderança, que é a capacidade que eu tenho de influenciar, né?
de levar as pessoas da minha equipe, ou do meu mercado, ou os meus pares, para algum destino, para algum objetivo ali, para atingir aquilo que precisa. Visão sistêmica, que não tem relação com tecnologia. Visão sistêmica é no sentido de eu vejo, eu entro dentro da empresa, eu entro no meu mercado, eu não olho para a árvore. Quando eu fico fechado numa caixa, olhando só para dentro da minha empresa, eu só estou olhando a árvore. A visão sistêmica, eu olho a floresta. Eu entro e eu tenho aquela visão 360, sabe? Eu consigo conectar as partes, eu vejo o que está acontecendo ali. Então, a visão sistêmica, ela faz o empresário ser mais estratégico e menos impulsivo, inclusive. O planejamento, a palavra já fala, que é o ato de planejar. E aqui no Brasil nós temos muito receio sobre planejamento e se planeja muito pouco, pela própria instabilidade, etc. Mas o que eu digo sobre planejamento é que planejamento é um mapa, é um radar. Se você não tem esse mapa, quando vem as adversidades, você vai ficar mais perdido ainda. Se você tem um plano, ele não vai acontecer 100%. Eu nunca conheci um plano que aconteça assim 100%. Se tem, eu não conheço, pelas próprias adversidades. Mas se você tem um planejamento, quais são as estratégias para 2021? Quais são as metas que você pretende atingir em 2021 e tal? Mensalmente, você pode ir ajustando a rota à medida dos acontecimentos. Agora, se você não tem isso, você não consegue ser proativo, você está muito mais reagindo do que agindo, ou proagindo. A outra competência é relacionamento interpessoal. Ah, eu não gosto de pessoa, eu tenho dificuldade de pessoa, e então não dá para empreender. Porque empreender parte do princípio pessoas. Clientes são pessoas. Quem compra da gente, quem nos contrata são pessoas. Né? Precisamos, às vezes você pode não ter uma equipe toda interna, mas você terceiriza, você precisa relacionar com pessoas, você precisa comprar, você tem fornecedores, são pessoas. Você tem equipe dentro de casa, são pessoas. E quanto mais você desenvolve essa habilidade de relacionar, melhor a tua habilidade também de liderança, tá? Senso de urgência eu tenho planejamento, mas aconteceu um problema, aconteceu alguma coisa, eu preciso agir rapidamente. Não dá para eu ficar, eu vou esperar fazer aquele cálculo, fazer aquilo daqui de um mês. O bonde passou. Às vezes a gente vê empresários com ideias extraordinárias, magníficas, mas que passa o tempo. E aí o outro vem no mercado e pega aquilo ali. Então, esse senso de urgência. E por último, não menos importante, porque isso também eu tenho certeza que vocês sempre vão ter, seja com as suas equipes ou fora, que é a gestão de conflitos. Saber gerenciar conflitos é uma das coisas mais complexas, mas muito importante. Porque você vai ter conflito com o cliente, você vai ter conflito com a tua equipe, você vai ter conflito com o teu fornecedor, você vai ter conflito com o teu sócio, se você tem sócio, você vai ter conflito com seus parceiros, pode às vezes nem ser conflitos, porque a gente fala conflito, fica parecendo que é briga, não é isso, às vezes tem conflitos velados, que são os mais perigosos, são os conflitos que mais minam. E aí o empresário vai deixando aquele conflito lá debaixo do tapete. Não, amanhã eu resolvo. Principalmente se for empresa familiar. Não, amanhã eu resolvo. Amanhã eu deixo isso. E a hora que ele vê, a coisa tomou uma proporção que aquilo afetou o negócio dele e para consertar é muito mais complicado. Então, isso que eu queria passar para vocês, né? Que são essas 8 competências. Proatividade,
organização, habilidade de liderança, visão sistêmica, planejamento, relacionamento, senso de urgência e gestão de conflito. Infelizmente, quando a gente começa a empreender, ninguém ensina isso pra gente. Fala assim, olha, para empreender, monta um negócio aí. E não fala, você precisa ser mais organizado, você tem que ter visão sistêmica, você tem que planejar. Às vezes, né, um Sebrae, uma coisa vai te orientar em relação a isso, mas são competências que, se desenvolvidas, fazem diferença. E o mais importante, você pode desenvolver, independente do ponto que você se encontra hoje, em qualquer destas competências, eu quero te dizer que você é capaz de desenvolver qualquer uma delas, porque elas não são natas, elas são construídas. Mesmo a habilidade de liderança, tem gente que traz essa coisa da liderança, mas elas podem ser construídas aí, desenvolvidas. E para a gente estar encerrando aí, né, eu vou deixar uma reflexão, não é para aqui, mas vocês podem depois comentar também. Como que você está em cada competência dessa, né? Fazer uma autoavaliação, uma autoanálise com você mesmo. A melhor pessoa para te analisar é você. E depois, isso aqui é um convite para vocês. Para 2021, pega teu objetivo, o que você quer para 2021, em termos do teu negócio, e compara com essas competências e escolha 3 competências que você pode desenvolver, que se você trabalhar essas competências, vai ajudá-lo a atingir o seu objetivo no teu negócio em 2021. Tá? É isso, pessoal. Estou à disposição mais uma vez. Obrigada aí, Alexandre. E eu deixo aqui minhas redes sociais também. Quem não estava na última e queira me seguir ou acompanhar, eu fico à disposição. Deixa eu ver se tem algum comentário. Ale, Obrigado, Dirlene. Pessoal, o microfone está aberto para vocês fazerem as perguntas, as considerações de vocês, mas eu aí queria começar já fazendo aqui colocando uma questão. Dirlene, quando você falou, né, das competências das pessoas, eu tenho, né, participado, né, dessa discussão em diversas oportunidades. O pessoal hoje em dia tem falado muito em 2 expressões, até em inglês, que são as hard skills e as soft skills, né? Traduzindo aqui para a gente, as hard skills seriam as competências técnicas e as soft skills, competências comportamentais. E eu ia até fazer uma colocação que a Edna Vieira, que está participando, obrigado, viu, Edna, aí, pela tua participação, que de fato isso que ela coloca, que hoje as empresas, né, em geral, contratam pelo currículo, ou seja, pela competência técnica, mas demitem pelo comportamento. Né? A Edna traz até aqui uma estatística de que 80% das empresas demitem por falta de competências comportamentais e não técnicas, né? Aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Tá. Isso, inclusive, não é de agora. É o que mais já se falava nos RHs, né? E se vocês fizerem um retrocesso de todas as pessoas que vocês desligaram no seu negócio, vocês vão ver que a maioria, salvo quando é um corte, eu preciso cortar por uma questão de caixa, mesmo quando você precisa cortar e você vai avaliar ali, lógico, você vai avaliar resultado, mas vem o componente comportamental. E o mais difícil, a competência técnica, ela ainda pode ser, não é mais fácil, mas ela pode ser desenvolvida com mais facilidade. Como? Você coloca a pessoa para fazer um curso. A pessoa não tem a competência técnica, eu preciso que a pessoa seja boa em Excel. Você coloca a pessoa para fazer um curso em Excel. A pessoa precisa melhorar as vendas dela, a abordagem de vendas. Você pode colocar a pessoa para melhorar esse tipo de competência técnica aí,
de approach, de abordagem com os clientes. As competências comportamentais, na minha visão, tá? Não estou dizendo que ela é a mais certa. Mas as competências comportamentais, elas têm muita ligação com a história de vida da gente e com o que nós acreditamos, tá? Sobre as pessoas, a vida, as coisas, o dinheiro, o trabalho. E aí, isso requer um esforço maior. Porque mesmo a empresa, às vezes, decidindo, aí eu estou falando em desenvolver determinadas competências daquele profissional, pode ser que aquele profissional não enxergue que ele precisa desenvolver aquilo, ele vai até participar de algum processo de desenvolvimento, mas ele não vai andar porque tem esse dificultador. E por isso que as competências comportamentais, por exemplo, quando a gente dá feedback, às vezes você dá feedback inúmeras vezes para uma pessoa em relação a comportamento, e ela não modifica, porque são outras barreiras que tem aí. E é por isso, na minha opinião, de novo, não quer dizer que é a mais correta, a mais certa, mas na minha opinião, por isso que a gente demite muito mais por comportamento do que por competência técnica, porque a técnica é, de alguma forma, mais fácil de ser desenvolvida do que o comportamento, porque ele tem relação com mente, emoção e outros aspectos. Obrigado. Pessoal, aí fiquem à vontade, hein? Eu vou tirar o share aqui. Pessoal, se tiver alguma pergunta, algum comentário... Bom, já que o pessoal está tímido, o Lenilson se juntou a nós, ele havia caído aqui. Viu, Lenilson? Nós estamos no momento aqui de perguntas, comentários. Fica à vontade aí, se quiser abrir o microfone para fazer as suas considerações. Eu acho que o pessoal está tímido, então eu vou fazer mais uma pergunta aqui, Dirlene. Eu percebo em muitos casos, principalmente em empresas, né, em negócios que tenham assim, uma questão técnica muito relevante, né, dentro da atividade lá da empresa, e que, na maioria das vezes, o líder, né, o empreendedor, ele tem lá um bom técnico, um líder de departamento na área técnica, e ele tenta fazer desse líder, desse bom técnico, um líder de departamento, um líder de equipe. E eu observo que muitas vezes isso acaba gerando uma frustração. Ele acaba não conseguindo transformar aquele técnico num líder e acaba ficando sem técnico. Porque uma vez elevando aquele profissional, né, à condição de líder, ele não consegue mais reverter aquele profissional à posição que ele tinha anteriormente. Você tem assim, algumas dicas para que as pessoas sejam, vamos dizer, tenham mais chance de acertar nessa tentativa? Porque muitas vezes, né, tem essa questão, você não consegue colocar para liderar um determinado departamento, liderar uma determinada equipe, alguém que não conheça da técnica aplicada àquela equipe, porque muitas vezes essa liderança vai ser exercida pela competência, pelo conhecimento daquele líder do negócio em si, né, dada a especificidade. Aí tem alguma dica, alguma recomendação? Então, primeiro, né, isso não acontece só com técnico, acontece muito também em área de vendas. Às vezes, um excelente vendedor, ele é alçado, ele vendia muito bem. Eu falo um pouco de vendas, porque eu já treinei muita gente de vendas, e ele vendia muito bem, e aí ele é alçado, vende muito bem, então se ele liderar a equipe, ele vai melhorar o faturamento da minha loja, do meu negócio. E às vezes acontece um desastre.
Isso também na área técnica, TI acontece isso também muito. Por quê? Porque liderar eu vou fazer através do outro. Então, são outras competências. Se eu vendo sozinho, ou se eu opero um computador sozinho, ou se eu faço uma contabilidade sozinho, é uma coisa. Aquilo depende de mim, da minha competência. Quando eu passo a liderar, eu dependo da competência de outras pessoas. E aí, o jogo de xadrez muda. Por quê? Porque eu tenho que ter essas competências que eu falei aí anteriormente. Eu tenho que desenvolver habilidade de relacionamento interpessoal. Não adianta se eu sou tímido, se eu tenho vergonha, ou se eu sou introspectivo. Eu preciso saber falar com o meu time. Eu preciso ser planejado, porque se eu não sou planejado, eu vou deixar meu time desorientado. Eu preciso ser o mínimo organizado. Então, por isso que muitas promoções a líderes dão errado, porque liderar é eu fazer através do outro. Então, são outras competências. Tem a minha competência lá técnica, que eu sou bom, mas eu preciso desenvolver. As dicas, aí eu vou fazer jabá para mim. Né? As dicas, primeiro, na hora de você promover um líder, precisa fazer um processo seletivo como você faz para contratar. Esse é o grande pecado. E hoje existem assessment, a palavra chama assessment. Eu fiz até com a tua equipe, mas existem testes, vamos dizer assim, que facilitam muito. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, que é importante fazer, é definir o perfil do líder que você quer. Quais são as atitudes que você quer desse líder? Eu quero um líder que motiva a minha equipe, eu quero um líder que ele traga isso, traga aquilo. Coloque, seja no papel, com clareza, o que você espera desse líder. Porque você precisa falar para ele o que você espera dele. Aí, de posse do que você espera, você, antes de promovê-lo, precisa que alguém avalie, ou o teu RH, ou busca uma assessoria para te ajudar, porque vale a pena, porque lembre-se, você está trazendo alguém que é importante para um outro patamar. Então, ou busque alguém para te assessorar a fazer essa análise, ou você tem um RH, peça o teu RH para fazer. Mas tem que ser uma análise muito fria e neutra, porque se tiver pessoalidade, porque eu gosto, porque é bonzinho, não funciona. E aí você vai avaliar o perfil que você quer versus aquele líder, como ele está, e vai ver o que está faltando. Está faltando, eu não vou promover? Você pode promover, se de repente são coisas que não são tão relevantes e que você pode desenvolver ou alguém desenvolver. E o segundo, lógico, investir em desenvolvimento de líderes. Porque o líder, seja você que é líder ou alguém da tua equipe que é líder, é quem está comandando o barco do teu negócio. Então, eu não vejo isso nem como gasto, eu vejo como um grande investimento para trazer retorno. Claro, o cara tem que querer e dar retorno em relação a isso. E, às vezes, você não precisa contratar ninguém, você mesmo desenvolve se tiver essas habilidades, mas precisa saber selecionar de uma forma menos pessoal e mais imparcial na hora de promover as lideranças. Infelizmente, eu percebo que a gente ainda promove muita gente que não está despreparada. E é isso que você falou, Ali. É uma pena, porque você vai ter que desligar uma excelente profissional que era antes. É ruim para aquela pessoa e pior, até chegar ao ponto da gente desligar, aquela pessoa já danificou o time. Ela já trouxe impactos para o time ali. Então, isso é muito sério. Os caminhos que eu conheço é esse. Na hora de selecionar,
seja mais frio, seja mais imparcial, defina o perfil considerando as atitudes do profissional, do líder que você quer ter. E aí faça algum assessment, algum teste que possibilite ver de forma mais ampla as competências. Tem assessment que ele te traz claramente, eu aplico esse tipo de ferramenta, claramente quais as competências que aquele profissional tem hoje desenvolvida e quais não. E aí você já sabe por onde ir. E assim, esse resultado desse teste, quer dizer, que é baseado em técnicas, ele já vai demonstrar ali para o empreendedor se falta muito ou pouco, ou se até de fato reconhecer que aquela pessoa, embora ele desejasse, não tem aptidão para liderar. Isso mesmo. É uma pessoa que tem um perfil mais analítico, né? Inclusive, os assessments, eles mostram o estilo de liderança, né? Se a pessoa é dominante, se ela é condescendente, se ela é formal, se ela é informal, o nível de energia que ela está naquele momento, se ela tem estima. As pessoas até falam assim, quando vê, você já fez, você conhece. As pessoas falam, meu Deus do céu, isso aí parece a mãe de Iná. Porque como que em poucas perguntas você descobre, não sou eu, é baseado, foram cientistas da universidade, esse que eu uso, da Universidade Federal de Minas Gerais, que estudaram isso, o comportamento durante 6 anos para chegar nesse ponto, baseado na metodologia DISC, que é a mundial aí em termos de análise de perfil. Analisar perfil é algo hoje muito importante, inclusive da gente também. Porque quando a gente sabe o nosso perfil, isso dá uma possibilidade da gente saber o que precisa melhorar frente aos objetivos que a gente quer alcançar. Obrigado, Virginia. Então fica aí, pessoal, essa dica. Se vocês têm essa demanda aí dentro dos seus respectivos negócios de estar eventualmente pensando em promover algum profissional a uma posição de liderança, de aplicar esse teste de assessment, que realmente a gente aplicou e é bem bacana. Quer dizer, não é uma garantia de que vai dar certo, né? Como a Dirlene bem colocou, né? Você tem um planejamento, que isso seja um compromisso com a realidade, que aquilo vai acontecer, mas eu acho que aumenta as suas chances de acertar. Né? Bom, mais ninguém? Está todo mundo tímido hoje. Acho que o Leonardo, não sei se... Alguém quer levantou a mão? Ah, o Leonardo. Tudo bem? Leonardo. Tudo. Legal. A gente está passando por um momento de muita polarização política dentro das empresas, né? E também as diferenças de idade e de geração. Eu tenho pessoas aqui de 60, 70 anos sendo liderados por, às vezes, garotos de 22, 23 anos e vice-versa também, mas isso é o mais complicado. Mas eu tenho muita gente lidando com diferenças de gerações, diferenças de políticas, né? Como eu faço parte de uma empresa onde tem muitos gestores, né, de cadeias mais baixas, mas tem muitos gestores departamentais, né? Eu tenho vivido esse conflito todo dia. Então a pergunta é: como eu consigo direcionar melhor os meus gestores para que eles consigam trabalhar com essa diferença de idade, né, diferença de geração, e também desses grupos políticos, porque os mais velhos normalmente tendem a ser mais conservadores e a molecada nova ela é muito progressista, né? Tem alguma maneira que eu consiga direcionar essas pessoas para ter uma gestão de conflito melhor nesse aspecto? Então, questão de política. Vou dar a minha visão. Eu acho que empresa não é lugar de debates, apesar dos debates políticos, abrir a cabeça, expandir tudo. Eu acredito que dentro das organizações o papel ali é contribuir para que aquela empresa aconteça. Eu, consequentemente, como colaborador,
me sentir realizado, engajado naquilo ali. E essa troca, relação capital-trabalho. Eu acho que dar abertura, esse é um assunto muito polêmico, tá? Por isso eu tomo até cuidado para falar, porque eu acho que dar demais abertura para isso é o que está acontecendo hoje na internet e outros lugares. Tem pessoas com maturidade para isso e tem pessoas que não têm maturidade. E quando começam estes conflitos, a abertura para isso, esses conflitos, as pessoas estão tirando o que você tem de mais valioso dentro do negócio, que se chama tempo e energia. Tempo e energia é o que a gente tem de limitado, porque o tempo são 24 horas para todos nós, e a energia também nós temos limitações. Se o meu tempo e a minha energia está focado em outras questões que não sejam de ordem ali, ao qual eu estou participando ou eu fui contratado, eu vou começar a perder isso. Então, eu não tenho uma posição definida para te falar, mas dos locais aonde eu vim como executiva, a gente não dava muito espaço para esse tipo de contexto, tá? Porque o foco tinha que estar no qual a gente foi contratado e estava ali. Se o cara quiser, depois do trabalho, ir e tal, eu acho que tem que ter uma regra clara do jogo em relação a isso. Mas dentro das organizações, as pessoas estão ali para se divertir, fazer um trabalho com fluidez, beleza. Mas, no final, a gente está para trabalhar, para entregar um resultado, para entregar algo. Esse é o ponto 1. O ponto 2, que é o ponto 1 é o mais polêmico, e eu comecei por ele. O ponto 2, que é a diferença de idade, isso é bacana, porque você não fica com uma empresa tão jovem, porque o jovem, ele traz inovação e criatividade. Ótimo. Mas ele traz, não todos, mas uma parte, essa coisa da instabilidade, porque ele, ainda mais essa geração de hoje, não estou satisfeito, estou indo embora, o ambiente não tem o que, eu vou trocar. E a outra geração, ela traz mais essa lealdade, mais esse engajamento, mais eu estou junto ali. Então, é bom mixar isso. Como que a gente dilui esse tipo de conflito? Trazendo um pouco dos dois mundos para a organização. Então, o que é importante para esse jovem? De repente, horário flexível, não estou falando que horário flexível serve para todo mundo, tá? Para todo tipo de empresa. Mas tem empresas que, de repente, isso cabe mais. E se o cara está entregando um resultado, o pessoal dessa geração gosta mais disso. Ou o pessoal de outra geração é aquele cara que gosta mais de horário e tal, mas ele quer segurança, ele quer mais estabilidade. Então, a saída é entender esses dois mundos e trazer um pouco desses dois mundos para o dia a dia, tá? Ter os dois no mesmo tempo, não vai ter, mas você pode trazer um pouco e também ter conversas francas com os dois extremos. Se o pessoal de outra geração que tem barreiras, de repente, que está com dificuldade de aceitação da mudança, que o mundo mudou, que as coisas mudaram, trazê-los a uma realidade, a essa conversa, e os outros também colocar determinados limites. Hoje eu vejo... Desculpa, gente, não é Covid, tá? Eu estou tossindo, também estou à distância. Hoje eu vejo que nós temos um certo receio de colocar limites. Limites não é ser ruim, não é ser autoritário, não é... Toda organização precisa da regra do jogo. E aí a gente fica com medo, né? Porque senão o cara vai embora, não é por isso que ele vai embora por qualquer... Se a pessoa vai embora porque a empresa tem determinados valores, determinadas diretrizes, ele vai embora por qualquer outro motivo, tá? Então,
ter diretrizes claras, eu acho que é o primeiro ponto. Diretrizes claras, você começa a diluir conflito tanto da questão política quanto dessa outra questão das diferenças. O que a empresa espera? E esses dois mundos precisam ir se encaixando dentro dessa expectativa da empresa. Não tem receita de bolo, tá? Eu não sei se eu consegui te ajudar. Não, perfeitamente. Eu queria assim, fazer um complemento. Leonardo, obrigado aí pela pergunta, é uma excelente pergunta mesmo. E assim, a gente também lida dessa forma, com essa questão, deixando políticas claras. Vou dar exemplo, né? Nós temos lá grupos, né, ainda mais, já havia esses grupos, com a pandemia a gente criou grupos de WhatsApp para comunicação entre os nossos colaboradores, por departamento, né? E logo no início, já começou o pessoal, alguns, né, a postarem lá opiniões políticas e outros assuntos que não tinham a ver com a finalidade daquele grupo. Então, a gente imediatamente foi bastante contundente no sentido de não permitir. Esse grupo foi feito com esta finalidade, né? Que é para não deixar, como a Adilene bem colocou, né? Não dar espaço para esse tipo de discussão dentro do ambiente, porque a nossa experiência, eu entendi bem o que o Leonardo falou, né? A gente está vivendo um momento de polarização política já há algum tempo, e isso tem trazido conflitos, inclusive familiares, né? Quantas famílias aí já não tiveram conflitos, deixa até de falar um com o outro, por conta de posicionamento político. E aí o posicionamento político no escopo mais amplo da palavra, né? Da política partidária, as questões de racismo, homofobia, enfim, vai por aí, estou me referindo a essa questão política. Então, na família, por exemplo, eu até digo aqui na minha família que aqui todo o poder emana de mim e meu nome é exercido. Então, quando começam essas confusões, eu falo, esse assunto está proibido, que é para não dar confusão. Vamos beber cerveja, fazer outra coisa, mas de política a gente não fala, né? Para evitar esse tipo de coisa. Mas muito boa, Leonardo, a sua pergunta. Esse conflito de geração é algo que eu acho que todas as empresas, né, que têm certa longevidade passam por isso. Essa é uma questão inevitável, né? A gente já viveu várias experiências dessas, mas eu acho que o diálogo é fundamental, como a Dirlene colocou, né? Você alinhar os mundos ali, né? Trazer o jovem um pouco aqui para o mais experiente um pouco mais para o jovem e tentar ali as questões comuns mesmo. É um filme que retrata isso, eu não sei se você já assistiu, recomendo para todos, O Senhor Estagiário. Sim, sim. Retrata muito esse contexto aí. Eu acho que é com Robert De Niro, não é? É um bom filme, é um bom exemplo mesmo. Bom, é isso, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos. A gente já avançou aqui no nosso horário. Lembrando a vocês que no dia 9 a gente vai ter uma outra palestra da Dirlene, dia 9 de dezembro, também uma quarta-feira, às 17 horas. E aí a gente faz da mesma maneira. Chegando pertinho lá, eu divulgo para vocês, fico lembrando, e no dia 9 eu libero lá o link de acesso para que vocês possam participar. Está entrando aqui o nosso amigo Luiz Alberto, eu só avisar ele que agora vai ter que ver a gravação e explicar para vocês, para quem foi entrando aí no decorrer da apresentação, que essas palestras elas ficam gravadas lá, vocês podem acessar lá pelo nosso site, que é o ocf.com.br, ou pelo nosso canal do YouTube, OCF Contadores. É só o tempinho da gente editar e a gente coloca lá, e a palestra do dia 11, que foi
esse primeiro ciclo que a Dirlene está fazendo para a gente, já está disponível lá. E acessem, e se quiserem divulgar, fiquem à vontade para divulgar aí para as pessoas dos seus relacionamentos. Dirlene, mais uma vez, muito obrigado aí pela generosidade, pelo conhecimento que você repassou para a gente. Pessoal, um forte abraço e até o dia 9, se Deus quiser. Muito obrigada também, boa noite, muito bom estar com vocês e estar com empreendedores. Eu continuo falando que eu acredito, Dirlene, a saída deste país está na mão do empreendedorismo. Então, assim, eu acho que empreender nesse país não é brincadeira também, não. Isso. Obrigada, só complementando o que você está falando, eu acho que a gente não depende do governo para mudar esse país, não. Esse país muda com empreendedores. O governo é um coadjuvante. Alô, pessoal, um abraço, até a próxima mais, aí. gente. Tchau. Boa noite a todos.